Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema: autismo, inclusão sem preconceito. O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de conscientizar a população sobre o autismo, envolver a comunidade, trazer visibilidade e buscar uma sociedade mais consciente, menos preconceituosa e mais inclusiva. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 70 milhões de pessoas são autistas no mundo. O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit de comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados. E não há evidências científicas de que exista uma causa única para o autismo, mas sim a interação de fatores genéticos e ambientais. E para discutir o autismo, inclusão sem preconceito, estamos recebendo a psicoterapeuta graduada pela Unicep, o Centro Universitário Central Paulista de São Carlos, Larice de Souza. Bom dia, prazer em tê-la conosco, Larice. Bom dia, o prazer é todo meu. Muito obrigada pela oportunidade. Participa conosco também ele que é graduado em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional Uninter, mestrando em Educação Especial pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar, que tem foco em altas habilidades e superdotação, Fernando Alves. Bom dia, Fernando, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, o prazer é todo meu. Espero que seja uma manhã aí bastante produtiva, compartilhando um pouquinho sobre essa temática tão importante aí no nosso dia a dia. Muito bem, o autismo ele tem sido associado há muito tempo a diagnósticos da infância, mas nos últimos anos, mais adultos estão reconhecendo seus traços autistas. E até que ponto isso se deve ao aumento da conscientização, às mudanças nos critérios de diagnóstico e também no surgimento de comunidades online que tornaram mais fácil para os adultos, que anteriormente eram esquecidos, para buscar avaliações profissionais. Eu gostaria de ouvi-los sobre a experiência de cada um com o autismo. Larice. Então, de fato, todos esses pontos que você trouxe, Márcio, eles são muito relevantes e hoje a gente atribui, né, a maior parte dos diagnósticos através desses fatores mesmo, né? O conhecimento, ele vem avançando, a ciência, ela é dinâmica e ela vai aumentando o repertório de percepção cada vez mais, né? Essa sensibilidade dos critérios diagnósticos tem feito com que a gente consiga perceber e acolher muitos adultos que sofreram por muitos e muitos anos na vida sem a devida compreensão, sem a devida adaptação, né? E aí a gente hoje tem enfrentado essas duas frentes, o prejuízo na infância e adolescência, que a gente vem tentando dar o suporte devido para as crianças o quanto antes, porque um dos pontos mais importantes para nós na infância é o diagnóstico precoce. Quanto antes a gente consegue descobrir se aquela criança, ela de fato está dentro do espectro autista ou não, maior vai ser o suporte que ela vai viver, e nisso tudo ela vai conseguir se adaptar muito mais, ela vai conseguir evoluir de maneira muito mais satisfatória, com um sofrimento muito menor. Em contrapartida a isso, os adultos, né, que não foram diagnosticados na infância, corretamente na infância, eles acumulam um prejuízo de muito tempo na vida, né? Isso acaba aparecendo no trabalho, acaba aparecendo na vida acadêmica, e é de fato muito mais difícil para eles conseguirem se adaptar, conseguirem, né, correr atrás desse prejuízo mesmo de muitos anos da vida. Contraponto, Fernando.
Eu vejo assim, quando o diagnóstico ele é tardio, né, a Larissa até pontuou essa questão, muitos adultos eles se sentem fora do lugar, ele não consegue se ver ali dentro da sociedade, né, porque entra as questões da autoestima, das frustrações, de lidar, né, por que que eu não consigo executar essa comanda, essa habilidade, que ele não se autoconhece ali. Então, por isso que a importância da gente ter profissionais qualificados nesse processo de identificação na área da educação e principalmente na área da saúde, para contribuir ainda mais com essa identificação, né? Quanto mais cedo acontecer essa identificação, mais chances do desenvolvimento aí acadêmico, emocional, as habilidades sociais, esse sujeito terá desenvolvido. Clarice, a grande maioria das pesquisas sobre o transtorno do espectro do autismo, o TEA, acaba se concentrando em caracterizar e também abordar os déficits de comunicação social e também os padrões de comportamento restritos e repetitivos que acaba se constituindo nos critérios de diagnóstico aí para o distúrbio. No entanto, uma pequena, mas significativa parte dos indivíduos diagnosticados com TEA acaba exibindo habilidades cognitivas excepcionais em um ou mais domínios. E aí eu gostaria de ouvi-la a respeito. Essa é uma informação importante mesmo que as pessoas precisam compreender. No caso de indivíduos que aparentam ter ali, né, essa habilidade acima da média, ela precisa ser avaliada adequadamente e compreendida. Na maioria das vezes, isso vai vir enquanto uma comorbidade, né, enquanto uma característica além ali do autismo. Ela não tem uma relação no sentido de que é muito comum, às vezes, a gente ouvir as pessoas falando, nossa, olha só, ele é autista, então ele é super inteligente. Ele é autista, então ele tem uma inteligência acima da média. Isso se deve a uma confusão muito grande das pessoas de percepção a respeito do hiperfoco. O hiperfoco é um dos comportamentos restritos do autismo, que é quando aquele indivíduo, ele desenvolve uma capacidade muito, muito ampliada a respeito de buscar conhecimento sobre um determinado tema pelo qual ele escolhe. Então, se ele se interessa muito por exemplo, estou aqui com canetas. Se ele se interessa muito por canetas, ele vai ser a pessoa especialista em todos os mecanismos que ele puder acessar do que é uma caneta, do porquê se escreve, e infinitos desdobramentos a respeito disso. Quando ele apresenta para nós essas informações muito amplas e muito específicas sobre uma determinada pauta, leva os outros a acreditarem que essa pessoa ela é super inteligente, acima da média. E, na verdade, nós estamos falando de avaliações que são separadas. O coeficiente de inteligência, ele é aferido através de testes, né? Através de um outro mecanismo. Então, existe o hiperfoco, o que é bastante comum entre os autistas, que eles tornam-se muito especialistas mesmo em uma determinada pauta, e existe um outro grupo, que aí são comórbidos, né? São dois grupos que podem compartilhar características, que aí sim, esse outro grupo, ele é de fato um grupo de altas habilidades, que tem inteligência acima da média. Porém, existe também os indivíduos que têm a inteligência acima da média e não são autistas. Não é incomum de acontecer. Em cima do que a Larissa colocou, Fernando, eu queria agregar o seguinte: o autismo, às vezes, está ligado a habilidades acadêmicas ou superdotação. E apesar do fascínio público em torno desse fenômeno, habilidades excepcionais no autismo, elas não se traduzem necessariamente em habilidades funcionais para os indivíduos que as exibem, né? E poucos indivíduos conseguem empregar as suas habilidades, não encontrando muitas vezes um emprego ou não usufruindo de uma maior integração social. Gostaria de ouvi-lo a respeito. Isso, do autismo, né, com as altas habilidades, uma das diferenças que a gente pode pontuar aqui, o autismo a gente usa a palavra hiperfoco, né, que ele vai ter aquele foco em determinado assunto, objeto, ele vai pesquisar e tudo mais.
As altas habilidades, a gente descreve esse comportamento como a área de interesse, porque ela é muito rápida. Como ele tem uma velocidade de processamento muito rápido, então ele pega, aprende e logo ele já descarta. Ele vai para outro tema, para outra área, para outro interesse. Então, isso é uma diferença que a gente consegue colocar para diferenciar autismo e altas habilidades, tá? Pode ter alguns indivíduos que apresentem a dupla excepcionalidade, tem o TEA e as altas habilidades de superdotação juntos, porém também tem os indivíduos que têm somente as altas habilidades de superdotação, que até muitos anos atrás aí não eram identificados, tem um processo bem complexo de avaliação sobre esses sujeitos. Muitos ainda sofrem com mitos, crenças que atrapalham totalmente o desenvolvimento, a identificação dessas crianças, principalmente no contexto das escolas. E aí eles acabam trazendo alguns comportamentos como ansiedade, crise do pânico, todas essas questões que acabam afetando o seu desenvolvimento social e acadêmico. Clarice, entender como as pessoas autistas veem o mundo envolve aprofundar as diferenças desse processamento sensorial. E essas diferenças, elas podem influenciar de forma significativa sobre como os indivíduos autistas percebem ou interagem com o seu ambiente. Aí eu pergunto, o que a gente precisa aprender mais com relação a esse tema? Nossa, nós precisamos aprender muito em relação a isso. A percepção de mundo, ela é muito diversa e ela é muito importante que seja diversa, inclusive, e eu discuto muitas vezes com os pacientes até que a sobrevivência da espécie, que a evolução da espécie, ela se dá por essas diferentes perspectivas, né? Então, se eu tenho interesse pela psicologia e o meu colega Fernando tem interesse pela educação, pela pedagogia e pelo processo de ensinar ali aquele aluno, nós dois vamos compor uma dupla que vai ter visões de mundo diferentes, mas que nós dois vamos ensinar mais habilidades de enfrentamento para aquele indivíduo. Assim também, um indivíduo autista, ele tem muito a nos ensinar a respeito da visão de mundo que ele consegue perceber e que ele consegue trazer para nós. Eu acho muito interessante o meu trabalho nesse aspecto específico, porque aqui a gente vai tentar, muitas vezes, durante os nossos atendimentos, a gente vai tentar fazer com que este indivíduo traga para o mundo aquela visão que ele está tendo, expresse ao mundo aquela visão que ele está tendo, as percepções que ele tem. E é muito interessante quando a gente consegue dar voz efetivamente para esse indivíduo autista, que ele consiga contribuir para nós, né? Então, nós temos muitas pessoas, muitos nomes marcantes aí, que através dessa super especialidade que ele foi desenvolvendo, e aqui não é romantizando muito do sofrimento que eles passam, né? Esse é um outro paradigma que nós, na sociedade, precisamos aprender a tratar e a cuidar. Muitas vezes, a gente proporciona sofrimento para eles por nós não termos aprendido a dar abertura devida para que eles se expressem, né? Então, a gente, na psicologia, a gente não trata o autismo. A gente faz com que ele desenvolva habilidades de comunicação, de interação, de expressão ali, para que ele se expresse ao mundo. E muitas vezes a gente vai precisar munir esse indivíduo de enfrentamento para as outras pessoas. Porque não tem nada de errado em ser autista. A gente só precisa ajudar ele a se manifestar, a mostrar tudo que ele sabe e tudo que ele é para o mundo. Contraponto, Fernando. Eu acho que acrescentando o que a Larissa pontuou, a gente precisa lembrar que não pode rotular eles pelas dificuldades, né? Mas sim também pelo potencial. Se a gente fazer um recorte disso para áreas acadêmicas, né, dentro da escola, que eu acho que a maior dificuldade hoje de muitos educadores é compreender e trabalhar com os TEAs em sala de aula, eles têm as habilidades excepcionais em áreas específicas, como memória, raciocínio lógico, atenção aos detalhes, organização, criatividade.
Então, no ambiente escolar, por exemplo, eles podem contribuir com perspectivas únicas, né, durante essas atividades, proporcionando resolução de problemas de diversas maneiras, com outro olhar, e até inspirar a turma a lidar melhor com essa diversidade, né? Então, eu vejo que a gente olha muito. Quando eu falo a gente, Marcelo, a gente olha muito, a população olha muito para essas dificuldades, os comportamentos, estereotipia, mas a gente também tem que olhar para as potencialidades que esses estudantes, essas crianças, né, jovens e adultos têm. Uhum. Em cima do que o Fernando colocou, Larice, o transtorno do espectro do autismo, né, não é uma dificuldade de aprendizagem, mas pode afetar o aprendizado, em parte porque o autismo pode afetar as habilidades linguísticas, tanto ao ouvir quanto ao falar. E aí eu pergunto, o ambiente escolar é um território marcante nesse sentido? Absolutamente, né? Absolutamente. É um território absolutamente marcante no sentido de que ele pode desenvolver essas habilidades e hoje não só pode, como deve, né? Então, nós temos a lei da inclusão, onde todos os profissionais que compõem a rede escolar, dentro de cada área, eles precisam estar aptos, né, a proporcionar o melhor desenvolvimento possível. Então, a gente precisa abrir esse espaço de comunicação para que aquele indivíduo, ali, se ele tem dificuldade de se comunicar, para que ele consiga estabelecer uma forma diferente, sim, mas possível, né, de se comunicar. Se ele tem dificuldade, muitas vezes ele pode apresentar alguma dificuldade de aprender aquilo que o professor pode estar apresentando ali, a proposta do professor. Muitas vezes a gente vai voltar o olhar para a forma e não para o conteúdo. A forma como aquilo está sendo levado para o aluno, né? Ele vai ter capacidade absolutamente de aprender. Isso é muito importante que a gente foque. A gente só precisa muitas vezes fazer a adaptação desse conteúdo, a adaptação da maneira de aprendizagem desse aluno. Para isso, desculpa, a gente tem o plano de ensino individualizado, que é onde vai ter um perfil completo ali de como aquele aluno aprende. Se o professor quer ensinar matemática, existem maneiras ali dele ensinar matemática para o aluno autista, que ele vai chegar no mesmo objetivo que o aluno de desenvolvimento típico, porém, na maioria das vezes, passando por um outro caminho. Essa é a única coisa que a gente precisa aprender. É muito difícil, mas as escolas vêm tentando, na medida do que é possível para cada uma delas. O mais importante de tudo é a abertura. Estar aberto a fazer tudo isso é o que com certeza vai levar um aluno típico e um aluno atípico a apresentar o mesmo resultado. Contraponto, Fernando. Isso a gente vê como um desafio, tá? E são algumas barreiras que a gente vê no contexto educativo para o desenvolvimento desses estudantes. Igual a Larissa comentou, a gente observa que, principalmente aqui em São Carlos, na prática, as escolas, elas estão se empenhando, elas estão buscando formações, desde o momento de acolher essa família, esse estudante, na elaboração do plano de ensino individualizado, a escuta, né, conversar com os terapeutas ali, porque quando a gente fala de uma criança, por exemplo, com TEA, ou até outros transtornos, ela geralmente tem uma rede de apoio, ela tem os terapeutas por trás, tem uma fono, tem uma psicóloga, um terapeuta ocupacional, psicopedagogo, e entre outros. Então, você criar esse vínculo com esses profissionais para ter um plano de ensino individualizado, mas que converse com a prática, porque hoje a gente vê muito que a teoria não está conversando, às vezes, com a prática, e a gente precisa fazer que isso aconteça para a gente ter um pleno desenvolvimento, porque ele chegue, mas às vezes ele não vai chegar da mesma forma que um aluno típico chegou. Então, nós precisamos fazer com que esse estudante ele consiga avançar nesse processo de aprendizagem, adaptando as estratégias, as intervenções, conhecendo a singularidade de cada estudante. Isso é fundamental. Para formação de professores, isso também é essencial. Tem muitos professores que não recebem essas formações, né? Então, a escola ofertar isso a esses profissionais em momentos de ATPC ou de reuniões pedagógicas, para que os professores vão se atualizando e renovando as suas práticas pedagógicas. Então, Larissa, ainda aprofundando essa questão, o professor, embora não seja considerado tutor do aluno, ele acaba exercendo, de alguma forma, essa função,
até quando conversa com outros professores a respeito do seu aluno, ou então presta apoio individualizado ao aluno e também à sua família. Aí eu pergunto, essa realidade está muito distante do conjunto das escolas, né? Muito, muito distante, né? A gente hoje tem isso enquanto um mundo idealizado ainda, né? Como o Fernando pontuou, é bastante difícil a gente olhar para a teoria funcionando plenamente na prática. Falta formação, falta condições da escola. Muitas vezes a gente pede um material de apoio, a gente pede um caderno adaptado, o livro adaptado, e a escola não tem esse material para poder proporcionar para o professor, para então o professor conseguir facilitar a aprendizagem desse aluno. Então, a gente está falando de um sistema que ele precisa vir mudando, se alterando desde bastante tempo lá atrás. Né? Então, para o professor ele ser integrante, né, dessa rede toda que compõe, para ele conseguir orientar o pai em casa, como fazer, para ele conseguir passar o feedback para os profissionais técnicos sobre como está acontecendo o desenvolvimento desse aluno dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, a gente ainda tem muito para caminhar, até porque o aluno ele passa muito tempo na escola, são muitas horas por dia. Então, por isso que o ambiente acadêmico, a gente foca tanto no ambiente acadêmico quando a gente está falando de desenvolvimento infantil, porque existem muitas crianças que vão passar mais horas no ambiente escolar do que em casa. Então, ali a gente tem uma janela para conseguir promover o desenvolvimento dele em termos de tempo mesmo, muito maior. Né? Por isso que é depositada essa expectativa nas habilidades que venham a ser desenvolvidas no ambiente escolar. Fernando, aprofundando um pouquinho essa questão colocada pela Larice, os serviços de educação especial, eles podem conter alguns problemas. E os pais? Até que ponto eles podem desempenhar aí um papel importante na defesa dos seus filhos ao longo desse processo? Os pais têm um papel fundamental. O suporte emocional deles ali vai ajudar muito nesse processo. Porque na escola, na hora que a gente fala de avaliação, tá? Vamos pensar numa criança lá na educação infantil. Se a criança está demorando para andar, para falar, se apresenta uma seletividade alimentar, né? Tem algumas estereotipias, tudo. Nós temos os marcos do desenvolvimento. Então, assim, a gente ouve muito falar assim, cada criança tem seu tempo. Opa! Tá? E isso é uma frase que a gente tem que se atentar muito. Realmente, cada criança tem seu tempo dentro do esperado dos marcos do desenvolvimento. Então, se uma criança de 2 anos ainda não está andando, opa, ela tem um atraso, então precisa ser investigado. E a família aceitar essas sugestões, essas orientações, ter ali uma rede de apoio junto com a educação especial da escola, porque quando a escola chama a família para conversar, a escola não está trabalhando com hipótese de achismo. Ela levanta uma hipótese com especialistas. Um educador especial, às vezes, vai estar na escola, vai ter ali o pedagogo. Então, vai levantar essa hipótese por uma equipe multidisciplinar fazer a avaliação dessa criança. E aí, o papel da família é fundamental, porque a família precisa acompanhar, ela precisa ter um suporte emocional para lidar com esse desgaste, porque não é um processo fácil, não é um processo lindo, como muitas pessoas na internet a gente vê hoje, principalmente no Instagram. Você abre e você vê um monte de notícias, eles romantizando. E não é dessa forma. Então, assim, a família, ela precisa estar bem para ela conseguir dar todo o suporte necessário para essa criança. Então, ela ter ali a rede de apoio com a escola, que é o básico, eu acho que facilita um pouco esse processo. O Larice, aprofundando ainda mais essa questão, porque as crianças com autismo podem enfrentar uma série de desafios na escola, desde manter o ritmo de uma aula movimentada até formar relacionamentos com os colegas. E aí eu pergunto, qual tem sido a realidade recorrente desse cenário? Bastante difícil, né? Bastante difícil porque a tolerância a respeito de toda essa dinâmica específica, ela é muito limitada. Então, a gente tem a expectativa, o que eu percebo a gente acaba desenvolvendo a expectativa de transformar um aluno com desenvolvimento atípico em desenvolvimento típico. E não
caminhar este aluno atípico de acordo com o desenvolvimento dele de uma maneira positiva e funcional. Né? Então, existe uma grande diferença nisso. Eu quero transformar esse aluno que não tolera muita estimulação em um aluno que tolere muita estimulação. Só que, às vezes, eu perco um pouco do objetivo da coisa. Esse aluno, ele precisa tolerar essa ampla estimulação, por quê? Porque ele precisa tá dentro da norma social. Ou porque, às vezes, eu estou focando em mostrar que a vida, ela é bastante estimulada e que o nosso funcionamento, ele vai trazer muitas coisas ali ao mesmo tempo. Às vezes, na prática, o que a gente observa é de que eu preciso trabalhar com esse aluno para que ele tolere essa estimulação excessiva, simplesmente por quê? Porque todo mundo tolera, então ele também tem que tolerar. Uhum. E isso é um motivo de sofrimento muito grande, porque perde-se o objetivo de desenvolver aquele aluno, né? Ele tem muita dificuldade em estabelecer os laços sociais com todos os alunos. Todos nós temos dificuldade em estabelecer laços com quem a gente não se identifica. A gente não precisa gostar de todo mundo, né? E não é porque ele é autista que ele só vai estar bem quando ele estiver falando com a sala inteira. O aluno que não é autista, ele é obrigado a falar com a sala inteira? Então, muitas vezes a gente desrespeita um processo individual de uma maneira absolutamente desnecessária, né? Eu atendo hoje adultos e eu percebo o quanto que esses adultos, eles sofreram muito a vida inteira, porque ele era essa pessoa. Ele não falava com todo mundo da sala. E a expectativa era essa, era de que ele falasse com todo mundo na sala. Só que o outro colega dele não era cobrado de falar com todo mundo na sala. E ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Então, assim, é um ponto de reflexão muito importante. O profissional, ele precisa entender o porquê que ele está fazendo aquela intervenção. Se ele está ajudando aquele aluno a tolerar o ambiente com o objetivo de fazê-lo ser funcional diante de tudo aquilo ali, é um ponto positivo. Agora, se ele só está fazendo a intervenção para que aquele aluno ele tolere toda aquela estimulação, todo aquele ambiente para torná-lo igual aos outros, então essa intervenção está completamente errada. Fernando, de fato, há que se considerar a importância da formação para os professores nesse contexto da educação especial. E essa formação é essencial no contato com a pessoa com TEA, principalmente para que os colegas docentes não subvalorizem o conhecimento desses estudantes e, por outro lado, também para que não se percam em meio aos inúmeros estereótipos que são referentes ao autismo. E aí eu pergunto, o que pensa a respeito? Olha, o meu ponto de vista bate muito com o da Larissa. Eu acho que as escolas ainda elas pararam no século passado, tá? Era aquela questão, o professor está lá na frente, transmitindo conhecimento, e os alunos ali só estão ali como passivos, só acatando aquelas informações. Então, quando a gente fala de uma criança neurodivergente, uma criança do seu desenvolvimento típico ali já é, às vezes, um desafio ela permanecer 5, 6 horas sentados, ouvindo o professor falar e tentando manter um contato ali social com os demais, que entra as diferenças e tudo mais. Agora, imagina para uma criança neurodivergente, tá? Que tem, às vezes, o tempo de atenção muito curto, tem um déficit gigante nas funções executivas, né? Que é planejamento, memória de trabalho, controle inibitório, essas questões. Ter que sentar e tentar se colocar num padrão, tá? E aí, quando a gente olha para essa questão e para a estrutura escolar, a gente vê que a escola não está agindo como a gente espera e como a ciência espera. Então, nós temos estudos que falam sobre o ensino colaborativo, como que contribui, mudança, né, às vezes, do layout da sala de aula,
posição em círculo, em dupla, em grupo, né? Essa criança, um exemplo, esse estudante, ele pode criar um vínculo com um outro colega e fazer um grupo ali, vai estar desenvolvendo as habilidades sociais, ele vai estar tendo engajamento com a tarefa, comprometimento, né, com a tarefa. Então, a escola ela precisa abrir espaço para esse tipo de estratégias, intervenções. Eu falo que as escolas, após pandemia, principalmente, elas precisam se atualizar sobre habilidades sociais. Então, assim, habilidades sociais, os psicólogos estão aí para nos mostrar. Elas são fundamentais no nosso desenvolvimento. E a pandemia, ela potencializou mais esse déficit. E aí a gente entra em sala de aula que nós temos aí o número crescente, né, de diagnóstico com TEA está aumentando. Então, nós estamos recebendo alunos em sala de aula com 4, 5 autistas em sala de aula, fora aqueles alunos ainda que não passaram por investigação, pela identificação, fora os outros estudantes que têm a TDAH, altas habilidades de superdotação. Então, assim, as escolas, elas precisam se atualizar. Isso é fundamental. E, assim, e precisa ser para ontem. Uhum. Larice, em 2023, né, eu promovi aqui no Contraponto um debate cujo título era Por que falar sobre autismo nas universidades? E nessa perspectiva, a gente pensa que a inclusão do estudante com TEA no ensino superior, ele não se dá apenas dispensando a esses estudantes aí um tratamento respeitoso e gentil, né? É preponderante, é essencial promover a formação de professores para a educação inclusiva nas universidades e que possa possibilitar aos docentes promover, então, essa inclusão em cada estudante e em suas particularidades e necessidades. E aí eu pergunto, o que pensa a respeito? Essa é uma dificuldade profunda, né? Se a gente está enfrentando dificuldade, resistência e muitos obstáculos com professores do ensino infantil, fundamental um, onde a gente está, onde o professor ele precisa ensinar habilidades iniciais, né, de leitura, de escrita. Agora, a gente sugerir, né? Sugerir, não é nem determinar, porque a lei determina, né? Porém, isso não é uma realidade. Mas nós, enquanto profissionais, sugerirmos para os professores de universidades que eles tenham um olhar mais humanizado e individualizado, eu tenho uma opinião de que é absolutamente necessário e urgente, mas eu visualizo que é absolutamente distante da realidade, né? Muitas vezes, enquanto psicóloga aqui no consultório, eu preciso emitir vários documentos para os departamentos aí de faculdades e tudo mais, para tentar amenizar um pouco e dar um suporte para o meu paciente fora do meu consultório. Né? Eu entendo que sim, é uma função minha e eu tenho como fazer isso por eles. Mas se o colega professor universitário tivesse essa visão individualizada e humana a respeito do aluno dele, eu não precisaria convencer ele, ou às vezes até mesmo afastar esse aluno das atividades acadêmicas em função desse respeito que a gente está solicitando, né? Então, é bastante desafiador. Na universidade tem sido assim, briga de titãs mesmo, né? Se a gente está tendo dificuldade no fundamental, superior é muito mais complicado. Então, Fernando, nesse contraponto que a gente promoveu em 2023, né? Curiosamente, eu contei com a participação de dois autistas com diagnóstico tardio. Um historiador, advogado, Weber Abrão Júnior, e a neuropsicóloga Gabriela Neuber. Fernando. Sim, olha, o que eu observo, Márcio, é o seguinte: as universidades não imaginavam que esses estudantes do Fundi 1, lá do Fundamental 1, do Fundamental 2, iriam chegar na universidade. E aí eles estavam preparados para ensinar, passar a formação para os professores.
Eles não estavam se preparando para receber esses estudantes. E aí entra essa dificuldade gigantesca que a gente observa. Já é um processo bem complexo, essa transição de médio, faculdade. Então, principalmente com uma pessoa neurodivergente, né, que vai exigir muito dela. E aí, quando você chega na universidade, que o processo ele é muito rápido, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar datas de provas e tudo mais, e os professores, às vezes, não conseguem lidar com essa carga, com essa demanda de trabalhar com esses estudantes, tá? Então, a lei é o que estabelece. A gente, é como a Larissa disse, a gente vai sugerindo determinadas adaptações. Pela legislação, tem direito à adaptação, tem direito ao plano de ensino individualizado, que ele vai da educação infantil ao ensino superior. Pronto. Legalmente, nós estamos embasados. Agora, algumas sugestões, orientações, nem sempre são acatadas, o que acaba dificultando, e aí a gente observa os pacientes, né, os adultos aí na universidade em sofrimento. Uhum. Clarice, na sua fala anterior, você fez referência a documento, né? E isso me fez lembrar da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a CIPTEA. Esse documento ele contém informações da pessoa com o TEA, contato de emergência e informações também do próprio representante legal, cuidador. E é um instrumento que visa exatamente garantir a atenção integral, o pronto atendimento e a prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados. Só que existem relatos de autistas que, ao apresentarem o documento, o mesmo acabou não sendo reconhecido, o que revela desinformação. E aí eu pergunto, é mais uma barreira, né, Larissa? Com certeza, sabe? A gente acaba tirando deles um direito, né, que não depende de nós. Complementando só um pedacinho do que o Fernando falou anteriormente, eu achei muito interessante que ele colocou de que eles não esperavam que os autistas fossem chegar à universidade, né? E é muito disso, porque os autistas, eles não existem de agora, eles existem há muitos anos atrás. E a gente, os pedagogos e a equipe técnica por trás, ela também já vem trabalhando há muito tempo. Então, hoje a gente já vê muitas pessoas da comunidade acessando todos os equipamentos de direito e de ensino que eles podem acessar. Então, tem se feito muito necessário esse olhar e essa reeducação para todos esses setores. E em relação à carteirinha, né, a gente entende que, assim, é necessário munir o paciente, o aluno, o indivíduo com TEA de informação. É comprar briga, né? Porque quem não respeita a carteirinha está descumprindo com a lei. Na hora de comprar a briga, vira confusão, com certeza. Muitas vezes eles preferem lidar com a própria desregulação, lidar com os próprios prejuízos, né, do que enfrentar esse desafio do conflito. Infelizmente, enquanto isso continuar acontecendo, a gente vai perpetuar esse desrespeito nas pessoas, né? Então, é muito importante que a gente vá mostrando para o paciente, para o indivíduo com TEA, quais são os direitos dele, né? E de que sim, inicialmente agora, a gente ainda está falando num cenário de conflito e ajudar ele a lidar com esse conflito. Entender que a desregulação dele, ela também precisa ser validada, ela também precisa ser considerada, né? Quem não respeita a documentação está descumprindo com a lei. Basicamente é isso. Fernando, no seu contraponto, queria que você contemplasse também a seguinte questão. Estudos acabaram descobrindo que adultos jovens com TEA são mais propensos a escolher um curso nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ao invés de outros cursos. E aí eu pergunto, respeitar as vocações pode ser determinante para o futuro desses jovens? Total.
Sem dúvidas. Uma que provavelmente isso nasceu de um hiperfoco dele, ele se dedicou muito a essa área, então ele se apaixonou cada vez mais, buscou conhecimento, tá? E a família dá todo o suporte ali, né, na escolha dessa profissão, como qualquer outro adolescente, né? A curso, a emprego e tudo mais. Se a família dá todo o suporte, o processo fica mais tranquilo, fica mais fácil, fica prazeroso, tá? Hoje, o que a gente observa, pontuando algumas questões aí sobre a falta de informação, preconceito. O preconceito, tem uma frase que eu gosto muito, que o preconceito ele nasce muitas vezes da falta de informação. E hoje o que a gente mais observa são pessoas tendo esse preconceito porque não buscam um curso, não busca fontes científicas, não vai ter um embasamento científico, tentar compreender um pouco melhor essa questão, né, sobre o TEA, para tentar ajudar pessoas ali ao seu redor. Porque, segundo o CDC agora recentemente que saiu, acho que a cada eu até anotei aqui, a cada 31 crianças, em 2025, tem autismo. Sim. Então, é impossível você não conhecer uma pessoa que não tem, que tem o TEA. Não tem como. Então, você buscar conhecimento, você está gerando empatia, você está contribuindo aí numa comunidade, na sociedade em que nós vivemos. Então, o que eu observo muito são pessoas tendo preconceito por falta de conhecimento, e o conhecimento ele está acessível. Nós temos nas universidades, nas escolas, tem legislação, nós estamos embasados em documentos oficiais. Então, se você busca conhecimento, você vai gerar empatia, você vai conseguir dar suporte emocional para quem precisa, a ajuda necessária. Então, isso é fundamental no meu ponto de vista. Uhum. E eu gostaria de contribuir também, Márcia. Recentemente, uma amiga minha, ela tem um diagnóstico de TEA, ela está na universidade e ela esqueceu, né? Você falando da identificação, ela esqueceu. Então, o comportamento se eu esqueço um documento é procurar ajuda. Olha, eu esqueci isso tudo. Ela teve uma dificuldade muito grande em se comunicar, falar, olha, eu, não- eu tenho, eu sou, tô dentro do espectro, esqueci minha identificação. E ela ficou 3 aulas com vontade de ir ao banheiro e sem a coragem de pedir para uma professora, que é uma questão básica, vou levantar e vou ao banheiro. E aí, no final da aula, ela foi pedir para o professor sair. Ela relatou, né, que ela estava dentro do espectro. O profissional olhou para ela e falou assim: Mas você não tem cara de autista. Então, olha a lacuna que nós estamos vivendo, né? Olha o despreparo, a falta de informação. Falar, você não tem cara de autismo. Como assim? Tem cara? Uhum. Como Então, a gente se, vê. como se o autismo fosse, né, uma marca que a gente Exato. carrega assim no rosto, né? Então, olha, você não está usando batom hoje. E isso fez ela ter essa desmotivação e ela trancou a faculdade. Uhum. Então, essa questão do desconhecimento, Larissa, por exemplo, a sigla DSM-5, que significa o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Essa publicação é uma referência utilizada por médicos, psicólogos e também outros profissionais de saúde, exatamente para diagnosticar e classificar os transtornos mentais. E ainda existe um grau de desconhecimento muito grande desse instrumento. E aí eu pergunto: esse desconhecimento, de repente, se transforma em preconceito, não? Muito, com certeza. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava cada vez que a gente ia responder alguma colocação, alguma discussão de sala de aula, começando a frase com eu acho, ele interrompia a gente e falava assim: ó, quem acha vive se perdendo. Você tem que responder que você leu, que você sabe, que você estudou, que você foi atrás da informação que você vai me dizer. Se você não foi atrás dessa informação que você vai me dizer, então é mais fácil essa resposta estar errada. E isso é muito importante para nós. Eu acho que você não é autista. Se você acha, você está se perdendo bastante. A gente tem o DSM-5, DSM-5-TR, inclusive, que foi publicado esse ano, que é o texto revisado, com atualizações constantes aí a respeito de toda a sintomatologia, de todos os transtornos. A ciência, ela vem buscando avançar cada vez mais nesse aspecto. A gente ignorar, né, todo esse vasto caminho que a gente vem trilhando é muito contraproducente para a humanidade.
né? Não conhecer, não saber do que se trata, todo mundo tem direito pelo desconhecimento. Porém, agir através do desconhecimento, você muito provavelmente vai estar ferindo o direito de alguém, né? Então, como o Fernando já falou para nós aqui algumas vezes, se você não sabe, vai atrás. Ah, pela minha experiência, eu nunca vi isso. A nossa experiência não resume a humanidade. Eu posso ter vivido muitos anos, eu posso, os meus familiares mais antigos, os meus avós, se eu for conversar com eles, eles podem me dizer: nossa, eu tenho 80 anos e nunca vi isso que você está falando. Sim, você tem 80 anos, muito provavelmente você viu, mas você não sabia o nome. E mesmo que você nunca tenha visto, os seus 80 anos não resumem a visão de toda a humanidade, de toda a diversidade. Então, partir da nossa experiência, da nossa visão de mundo, é uma atitude muito egoísta. A abertura para compartilhar, para compreender o nosso meio, é um caminho sensacional. Contraponto, Fernando. Olha, Larissa, ela foi tão completa nessa palavra dela agora. Eu acho que a formação é a base de tudo. Então, se você tiver uma formação, uma boa formação na universidade como profissional, quando você chegar nas escolas, principalmente quem faz licenciatura, você vai estar mais preparado para trabalhar na questão da identificação, na contribuição da identificação desses indivíduos, na elaboração do plano de ensino individualizado, na aplicação, né, desse plano, em acolher a família, você vai ter empatia, e assim, isso tem que sair um pouco da educação e começar a ir para as outras áreas também. Porque nós temos indivíduos que estão fazendo engenharia, direito, medicina, e eles precisam ter esse acolhimento, eles precisam, às vezes, ter os ajustes necessários ali nessas estratégias, nas intervenções, porque eles são capazes, são pessoas inteligentíssimas, tá? Às vezes só precisa de estratégias. Opa, vou mudar isso, o A para B que vai dar certo, ele vai conseguir atingir. Pronto, é isso, tá? É você estimular, é você orientar, é você acolher, é você respeitar. Acho que esse é o principal ponto. Clarice, você havia dito anteriormente sobre cenário de conflito, né? E aí eu queria colocar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa, ela pode ter todas as habilidades para um determinado trabalho, mas se eles não tiverem habilidades de conversação, por exemplo, de uma entrevista de emprego, aí o contratado ele pode formar um viés contra ele. O que temos observado é que, justamente nessa área, o preconceito muitas vezes é um fator determinante para impedir o acesso ao mercado de trabalho dos autistas. Qual a sua avaliação a respeito? Isso é muito triste, né? É muito triste porque parte do princípio que eu defendo bastante, que é a abertura, né? Então, muitas vezes, se ele tem as habilidades e você, que é o contratante, quer contratar essas habilidades, né? De fato, a conversação, você expressar aquilo que você sabe para o seu contratante é essencial, é o caminho que leva à sua contratação. Mas não existe só a conversação para que o contratante saiba das habilidades que o contratado tem. Existem muitas maneiras, assim como o Fernando estava dizendo, né, que a gente pode fazer um ajuste nas estratégias de aprendizagem que tanto o indivíduo com desenvolvimento típico quanto o indivíduo com desenvolvimento atípico vai aprender. A gente só precisa fazer isso também no cenário dos adultos. Olha, o que eu preciso são tais tarefas aqui, eu preciso executar tudo isso. Eu posso não conseguir explicar para você como eu vou executar, mas me dê a oportunidade de executar e avalie a minha execução. Assim você vai saber, né? Eu estou me expressando, eu só não tenho essa habilidade de conversar, essa fluidez na conversação. Eu entendo que a parte da comunicação verbal, é um dos maiores desafios que a gente tem em psicoterapia para poder auxiliar e ajudar o indivíduo autista a se colocar, né? Então, é importante que o contratante saiba que esse indivíduo ele está se esforçando.
para se comunicar da melhor forma possível, mesmo que não seja através da conversação. Hoje, também, em termos legais, nós temos a obrigatoriedade das empresas e nós temos um incentivo aí das empresas de ter um pouquinho mais dessa abertura, né? E de ter a contratação destinada ao público PCD. Muitas vezes, indivíduos autistas, isso não é incomum. Indivíduos autistas, eles se esforçam muito para serem contratados pela, entre aspas, ampla concorrência do que pela via PCD. Porque aqui você já está indo com rótulo, você já está indo estigmatizado. E se você se esforça além daquilo que você precisaria se esforçar e é contratado sem esse rótulo, você consegue a fluidez de comunicação muito maior com o seu contratante. Então, às vezes, o contratante, ele é bastante preconceituoso, mas se ele parar para avaliar, ele tem muitos autistas não identificados ali trabalhando para ele. E aí ele vai julgar e rotular somente quem entrou pela via PCD. Contraponto, Fernando. É fundamental as empresas, né? Hoje a gente fala de políticas de inclusão, né? Elas avaliarem quais seriam essas áreas de domínio, então, dessas pessoas que elas contrataram. Na verdade, isso deveria acontecer com todos. Se você tem um funcionário que ele é bom em X, por que você não enquadra ele para trabalhar naquela questão do X, né? Porque às vezes você está numa habilidade que você não tem um funcionamento 100%. Então você pode ser realocado em outra, não tem problema nenhum. Mas a empresa ela precisa ter esse olhar atento. Agora a gente fala tanto, né, do plano de ensino individualizado na escola, as estratégias, as intervenções. Isso são questões que o próprio empregador ele pode ter um olhar atento. Ele vai ter um funcionário engajado no que está fazendo, ele vai ser bom para a empresa dele. Ele vai estar melhorando os lucros dele. Então, olha o benefício, desde que ele tenha um olhar atento em qual área aquele indivíduo ele domina ali. Então, às vezes, ele é o sujeito ali com autismo, ele vai ser ótimo na área de TI, um exemplo, e colocou ele para fazer vendas. Olha, então você precisa ter esse olhar atento, né? Principalmente na hora da contratação. Isso deveria ser com todos os profissionais. Geralmente a gente já coloca lá a vaga específica, mas dentro daquela vaga específica, nossa, esse aqui ele domina mais essa área aqui, ó. Eu vou realocar ele lá, que o potencial dele está lá. Pronto. E o principal é treinar equipe. Esse treinamento a gente fala de acessibilidade. Tá? É de incluir, para não ter essas piadinhas, bullying, entre outras questões. É para todo mundo ali se sentir pertencente ao trabalho, tá? Ao seu desenvolvimento. Uhum. Ô, Larissa, eu fui estudar um pouquinho o assunto, né, para a gente conversar hoje, e eu abri uma janela para o mundo para ver o que está sendo feito lá fora e que aqui dentro está faltando justamente esse tipo de política. Por exemplo, o governo da Austrália lançou esse ano a Estratégia Nacional de Autismo 2025-2031, descrevendo então a visão de uma sociedade segura e inclusiva para todas as pessoas autistas. Para os psicólogos, isso é mais do que um documento de política, seria uma espécie de roteiro para abordar barreiras sistêmicas e também apoiar as pessoas autistas a viver vidas plenas e também significativas e empoderadas. Aí eu pergunto: o Brasil precisa de uma estratégia dessa? Muito, muito. O Brasil precisa absurdamente de estratégias de políticas públicas que tragam a visibilidade e que consigam visar principalmente a qualidade de vida das pessoas autistas, né? Porque a gente está falando sobre uma questão de desenvolvimento onde muitas vezes o sofrimento das pessoas autistas vem justamente da sociedade, vem do lugar onde eu não sou visto, eu não sou considerado, eu preciso me adequar a todas essas coisas aqui e eu não sei como me adequar a todas essas coisas. E por outro lado, eu tenho muitas habilidades aqui que estão guardadinhas,
né, que estão aqui, fechadinhas, que beneficiaria demais todas as outras pessoas. Só que o simples fato de nós termos uma postura muito fechada, muito preconceituosa, e aqui no Brasil, especialmente, eu acho que uma das maiores políticas públicas que a gente precisa, e que nós estamos ainda no 1% do documento que você mencionou, é a informação. Né? Aqui nós estamos lutando muito, nadando contra a maré sobre a desinformação. Né? Então, hoje a gente ainda, nós estamos voltando na área do autismo, nós estamos voltando a uma questão que foi superada na década de 70, que é a questão das vacinas, onde existem pessoas afirmando de maneira absolutamente infundada que a vacina causa autismo. Vacinas específicas causam autismo. A gente ainda ouve de uma maneira muito comum, infelizmente, a violência da teoria da mãe geladeira. Teoria da mãe geladeira foi uma teoria muito velha, desenvolvida há muito tempo, onde atribuía ao cuidado que essa mãe oferecia ao bebê, né, que essa ausência de cuidados específicos a partir do ponto de vista de quem determinou essa expectativa de que essa mãe teria feito com que o filho fosse autista no futuro. Então, ela era uma mãe fria, ela era uma mãe ausente ali no cuidado afetivo daquela criança, e por isso que ele tem dificuldade afetiva. É de uma violência extrema falar isso para uma mãe, falar isso para uma família que tem uma criança autista e que promove o desenvolvimento dela da melhor forma que eles podem. Então, aqui a gente ainda está precisando lutar contra esse nível de desinformação. Para a gente ter um plano estratégico, né, que vai transpor essas barreiras a médio e longo prazo, diante de todo esse cenário, eu imagino que ainda vá muito tempo. Uhum. O Fernando, ainda sobre essa estratégia australiana, né? E voltando à questão do mercado de trabalho, essa estratégia se compromete a melhorar a inclusão no local de trabalho, exatamente por meio de treinamento para empregadores, removendo os vieses de contratação e apoiando empreendedores autistas, e também uma atenção específica ao aumento da representação em posições de liderança. E aí eu pergunto, no Brasil isso parece estar ainda mais distante de uma realidade, não? Muito, muito distante. Vamos usar como termômetro a escola. A gente não tem uma inclusão eficaz na escola. Se você entrar numa sala de aula hoje, Márcio, você fica assustado. Não vou generalizar, falar em todas as escolas, todos os professores, de forma alguma. A gente sabe que tem escolas, temos professores excelentes que dominam essa questão da educação especial, que trabalha a inclusão, que potencializa cada vez mais. Mas nós temos muitas escolas, que às vezes está faltando o básico para uma sala de recurso de itinerância. E aí, quando a gente vai falar um exemplo do mercado de trabalho, né, para a gente incluir cada vez mais, a gente poderia adotar no Brasil, nós temos pesquisa aqui na Federal, na UFSCar, da Iniceia, o DUA, Desenho Universal da Aprendizagem, onde todos os estudantes vão ter acesso ao mesmo conteúdo, seja ele com surdo-cegueira, com superdotação, com TEA, todos vão estar tendo o mesmo acesso ao mesmo conteúdo com estratégias adaptadas para todos. E são questões que a gente não vê chegando na prática. E a gente não vê chegando na prática por falta de informações. Então, assim, hoje, eu falo para você com a maior convicção do mundo, a maior barreira que nós temos nas intervenções, na identificação, é a falta de conhecimento, a falta de informação dessas pessoas. Elas precisam buscar. Elas precisam ter conhecimento para ver o que a gente pode potencializar, ajudar, criar estratégia de intervenção para a gente colher esse resultado lá depois no mercado de trabalho. Que aí sim nós vamos ter uma sociedade cada vez mais justa, mais inclusiva, mais participativa. Para a gente encerrar, Larice, profissionais de saúde mental que trabalham exatamente com pessoas autistas
muitas vezes sentem que não têm as ferramentas exatamente para ajudar os pacientes a alcançar mudanças positivas. Aí eu pergunto se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeira, verdadeira sim, porque mesmo dentro dos profissionais de saúde mental, ainda existe muita desinformação. Além de muita desinformação, existe também o preconceito de que trabalhar com este público é muito mais difícil e exige muito mais de todas as pessoas que estão envolvidas, né? E sim, exige, mas não é muito mais. Exige tanto quanto todas as outras questões que a gente trabalha. É claro que precisa de bastante cuidado de onde a gente está tirando essa informação. Então, como a gente ouviu lá atrás, né? Quem acha vive se perdendo. Então, se você acha que sabe o que você precisa fazer, tenta confirmar. Porque hoje está bastante acessível a muitas formações, muitos profissionais qualificados. Por muito tempo, os profissionais de saúde mental, eles foram muito resistentes a redes sociais e a estar, né, nesse meio de comunicação. Hoje, a gente já tem a presença de muitos profissionais de referência, que fazem esse trabalho de saúde pública mesmo, que é trazer informação de qualidade. A partir disso, a gente já consegue se especializar, a gente já consegue caminhar com muito mais clareza. Então, sim, mesmo dentro da saúde mental, existem muitos colegas que ainda têm essa resistência em trabalhar com o público autista, né? Por acreditar em coisas que às vezes não são verdadeiras. E na hora da gente confirmar, a gente percebe que é plenamente possível da gente trabalhar e de desenvolver as melhores habilidades aí em todas as pessoas, indiscriminadamente. Psicoterapeuta Larice de Souza, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, Larice. Eu que agradeço muito a oportunidade, agradeço a companhia do Fernando e a sua, Márcio. Estou à disposição para sempre que vocês quiserem conversar, falar sobre o desenvolvimento humano. Para mim é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, estou à disposição. Muito obrigado. Fernando Alves, psicopedagogo, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, Fernando. Márcio, eu que agradeço o convite, sigo à disposição, espero ter contribuído um pouco aí com essa temática tão importante. Larissa, um prazer revê-la novamente e continua aqui. O que precisar, pode contar comigo. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br